inquietos por coisa alguma. Antes, todas as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, através das orações, através das súplicas. Não fique inquieto, não fique preocupado, não fique ansioso, não caia em desespero por nada. Tudo aquilo que você precisa, todas as lutas que você tem passado nos últimos tempos, coloque tudo isso nas mãos de Deus agora. Coloque tudo isso nas mãos de Deus. Já que você veio até aqui, coloque a sua fé, a sua esperança e os teus problemas. Coloque tudo isso nas mãos do Todo-Poderoso. E com fé declare comigo bem alto e bem forte, dizendo: meu Deus e meu Pai. Com autoridade, com fé, diga: meu Deus e meu Pai. A minha confiança está no Senhor. A minha fé está em Ti. Ainda que tudo diga que não, ainda que as situações sejam contrárias, eu creio que o Senhor está trabalhando em meu favor, em favor da minha família. O Senhor não deixará desamparado um filho seu, e por isso, Senhor, eu clamo a Ti: arranque de mim toda preocupação exagerada, arranque de mim toda ansiedade, todo desespero, todo nervosismo, e derrame sobre o meu coração, sobre a minha vida, a Tua paz, a Tua alegria. Eu quero ser como os montes de Sião, que não se abalam. Notícias ruins não me abalarão, pois a minha confiança está em Ti, Jesus, está em Ti, Senhor. Com as Tuas palavras, vai falando com Ele agora. Sim, não fique preso na minha oração. Não fique apenas dizendo: sim, Senhor, faz isso, faz aquilo. Não, abra o teu coração e vai falando com Deus agora com as tuas palavras. Se rasgue, se humilhe, desabafa para o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, humildemente aqui nós estamos em Tua casa, em Tua presença. Pessoas estão nos acompanhando também à distância pela internet, e nós clamamos, meu Pai, pela vida de cada um. Tira todo o peso de preocupação, tira todo o nervosismo, tira toda a ansiedade, toda a tribulação. Pessoas que não estão conseguindo, meu Pai, descansar, não estão conseguindo ter uma noite de sono tranquila, por causa dos problemas, por causa das adversidades, por causa das crises, por causa das dívidas. Casais, meu Deus, que estão em pé de guerra, familiares que estão enfermos, dívidas que estão se acumulando, esfriamento espiritual, vícios que estão tentando assolar este lar, vícios que estão tentando assolar esta família, pensamentos negativos, tristeza, morte, depressão, traumas antigos, meu Deus, olhares invejosos, palavras de maldições, trabalhos de feitiçaria, macumbaria, magia negra, ocultismo. Em nome de Jesus, toda seta, todo laço do passarinheiro, toda informação contrária à Tua vontade, tudo aquilo que se levanta contra o Teu povo, nós rejeitamos agora, nós anulamos agora, e nós declaramos: esta casa é Tua, Jesus, este lar é Teu, Jesus, este coração é Teu, esta mente é Tua, este corpo Te pertence, e o nosso corpo não é morada de doenças, o nosso corpo não é morada de problemas, de tumor, de enfermidade. O nosso corpo é morada do Teu Espírito. Então vem mais uma vez e traz renovo, traz avivamento, traz restauração, restituição. Meu Deus, nenhum lugar continua igual quando o Senhor entra. Nenhum lar continua igual quando o Senhor entra. Meu Pai, onde houver um
enfermo, seja aqui na igreja ou à distância, libera uma porção generosa de cura, de saúde. Arranca todas as enfermidades desse organismo, fortalece o sistema imunológico, traz saúde mental, saúde física, saúde espiritual, saúde familiar. Em nome de Jesus, Satanás e todas as informações que vêm do inferno, todas as mentiras, todos os trabalhos, todas as acusações e afrontas contra esse povo, em nome de Jesus, todo mal, larga desta casa agora, larga desta família agora, larga do filho, do marido, da esposa, larga dos pais, em nome de Jesus, toda maldição hereditária, todo espírito de sujeira, todo espírito de bagunça, de desordem, todo espírito que vem para tentar trancar os caminhos, para tentar fechar a mente em um pensamento de miséria, em um pensamento de fracasso, todo espírito que vem para tentar fazer com que essa pessoa fique ali presa na síndrome do pânico, do complexo de inferioridade, em nome de Jesus, toda maldição sai agora deste lugar, sai agora dessa igreja, sai agora desta casa, sai agora deste lar, sai agora desta mente, sai agora deste coração. A Deus nós pedimos, mas a você, espírito de maldição, nós te desafiamos e te damos uma ordem expressa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, todo mal sai agora. Nós declaramos liberdade sobre este lar, nós declaramos libertação sobre este lar, libertação do ocultismo, libertação de vícios, libertação de idolatria, libertação de sujeiras, de imundícias, de pensamentos negativos, de complexos. Cadeias estão sendo despedaçadas agora, correntes estão sendo quebradas, ferrolhos estão sendo despedaçados em nome de Jesus. E Pai, nós queremos que essa casa permaneça limpa, então dá ordem para que os teus anjos ministradores façam uma limpeza violenta dentro deste lar, e que aquele valente, aquele que é o mais valente de todos, entre dentro desta casa agora e faça morada. Quando o antigo valente quiser se levantar, vai ter que enfrentar aquele que é o maior valente de todos, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Se faça presente neste lar, se faça presente nessa igreja, se faça presente no nosso meio. É o que humildemente nós te pedimos, Senhor, e na certeza que operando Tu estás, nós te louvamos e te agradecemos. Que assim seja feito, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Diga amém, Jesus. Assim como você não vê o vento e não vê os ossos se formando, mas sabe que algo está acontecendo, creia, algo está acontecendo na sua vida, algo extraordinário e maravilhoso já começou a acontecer no teu lar, e quem toma posse disso, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Se você pode, pega agora comigo a palavra de Deus, por favor, e abra o livro santo, no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 13. Evangelho escrito por Marcos, capítulo de número 13. Eu quero ler com você a partir do verso 32. Marcos capítulo 13, verso de número 32. À
medida que você for encontrando, vai dando aquele glória a Deus. Aleluia. Sermão profético continua, a vigilância. Versículo 32. Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos: vigiai. Eu vou ler mais uma vez o verso 33, e eu gostaria que cada pessoa que ouve lesse após mim bem alto e bem forte. Vamos lá? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Quantos acreditam que Jesus verdadeiramente disse isso? Se você pode, coloque a palavra aberta sobre o teu assento, leva a tua mão à altura do coração, fecha os teus olhos, e vamos orar pedindo para que não seja o homem, para que não seja o pastor a falar, mas para que o Espírito Santo de Deus fale com cada um. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai bendito, amado, eterno e todo-poderoso, nós te louvamos e te damos graças, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, operado grandes livramentos em nossas vidas. Nós já te louvamos através dos cânticos, colocamos os nossos problemas em tuas mãos, mas agora nós te pedimos uma vez mais, fala conosco, tira todo embaraço, todo obstáculo, toda barreira, que caia por terra agora, que tudo aquilo que tente se levantar contra o bom andamento desta reunião, que seja lançado por terra. Fale aos nossos ouvidos e trate os nossos corações, envia a tua palavra com poder e revelação espiritual, com poder e autoridade, e que a tua palavra, meu Deus e Pai querido, ela vá, percorra toda esta terra e prospere no propósito para o qual é mandada. Que assim seja feito, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Diga amém, Jesus, diga amém, Senhor, e se você pode e deseja, dê uma linda salva de palmas ao nosso Deus, diga glória ao teu nome, Jesus, aleluia. Louvado seja o Senhor. Pode tomar o teu lugar, pode tomar o teu assento. É claro que nós não sabemos qual será o dia, qual será o momento, qual será o mês, qual será a hora, qual será o ano. Não nos foi revelado isso. Porém, o Evangelho nos deixa claro, Jesus nos deixa claro, que nós podemos ver os sinais das coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia, comparar esses sinais com aquilo que Ele deixou registrado dentro da sua palavra, dentro do seu livro santo, e através desses sinais, nós iríamos conseguir perceber o quão próximo está esta hora. No Evangelho escrito por Lucas, no capítulo de número 12, se você pode me acompanhar, por favor, em Lucas capítulo 12, no versículo de número 54, Jesus está ministrando para uma multidão de pessoas, e Ele está falando acerca dos sinais dos tempos, e Ele diz o seguinte, Lucas capítulo 12, verso 54, e dizia também à multidão: quando vedes a nuvem que vem do ocidente, logo dizeis, lá vem chuva, e assim sucede. E quando assopra o vento sul, dizeis, haverá calma, e assim sucede. Para você entender, é como hoje. Muitas vezes você acorda cedo, olha pela janela,
e você vê ali o céu aberto, logo você imagina, hoje vai fazer um dia de sol, hoje vai fazer calor, ou você vê um tempo diferente, você diz, vai chover, vai esfriar. E Jesus ele continua dizendo, versículo de número 56, hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu, como não sabeis então discernir este tempo? Se você consegue olhar para o céu e consegue dizer, vai chover, e chove, vai esquentar, e esquenta, vai esfriar, vai fazer frio, e faz frio, ele diz, assim como é fácil você identificar essas coisas, deve ser fácil também você ver os sinais das coisas que estão para acontecer, das coisas que estão acontecendo, e você vai identificar que tempo você está vivendo. Eu não quero aqui trazer mais uma mensagem falando de tsunami, falando de guerra, de peste, de fome, porque isso provavelmente você já deve ter ouvido inúmeras vezes, você já sabe bem. Mas eu gostaria de trazer aqui, à luz do Evangelho, 3 sinais que o Senhor me mostrou dentro da palavra. E o primeiro sinal está em Daniel capítulo 12. Se você quiser, abra comigo, por favor. Daniel capítulo 12. Para a gente não ficar falando daqueles sinais que todas as vezes a gente fala sobre eles. Para a gente ganhar tempo, em resumir, eu quero falar apenas sobre 3 sinais hoje. O primeiro está aqui em Daniel capítulo 12, verso 1. Se tem alguém comigo, dá uma glória a Deus aí. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de, o que está escrito aí? Um tempo do quê? De angústia. E haverá um tempo de angústia, de amargura, de sofrimento, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Preste atenção. Daniel ele começa a receber revelações tão profundas, que o Senhor diz para ele, cele estas palavras, porque essas palavras não é para esse tempo, Daniel. Essas palavras que você está recebendo revelações é para um tempo futuro. Então cele essas palavras, guarde essas palavras, porque essas palavras é para um tempo futuro, um tempo onde haverá uma angústia nunca vista em toda a terra, desde o primórdio até esse último tempo, nunca se verá angústia tal como esta. E aí eu fui no dicionário para ver o que quer dizer a palavra angústia. E olhando no dicionário, angústia traz alguns sinônimos. E angústia no dicionário também quer dizer carência. Você está entendendo aí que tempo que a gente está vivendo, né? No dicionário, angústia também quer dizer o quê? Carência. Será que as pessoas hoje estão carentes de amor, carentes de atenção, carentes de um sorriso, carentes de uma palavra, carentes de um abraço? O que você acha? Hein, minha gente? Pastor, é uma geração, eu não sei se houve uma geração que passou por uma angústia maior do que essa. Uma geração mais carente do que essa. Conversando com pessoas, as pessoas me dizem, não pastor, os mais velhos me dizem, pastor, essa geração é uma geração de sofrimento terrível. Eu sei que, por exemplo, o Covid-19 é a doença do ano, mas qual é a maldição do século? Alguém pode me ajudar? Tanta gente falando junto, eu me confundo e não consigo ouvir. Qual é a maldição do século? Alguém disse depressão. A geração angustiada, depressiva, uma geração carente. Aí eu fui no dicionário, e angústia no dicionário também traz como estado de ansiedade, ou uma pessoa que fica inquieta.
Olha só, você já está entendendo, eu não preciso ficar dando muitos detalhes nem rodeios, a palavra está sendo direta. Angústia, no dicionário também quer dizer sofrimento, tormento. Então, sim, o que Daniel viu é algo que nós estamos vivendo agora em 2020. As pessoas andam angustiadas, complexas, traumatizadas, com síndromes, com pânico, com medo de sair na rua em determinados horários, com um complexo de inferioridade por causa de uma palavra que ouviu, carentes de amor, até mesmo de um amor fraternal, até mesmo de um amor de pai, um amor de mãe, pessoas que estão rodeadas por outras pessoas, mas que quando estão sozinhas, elas se sentem exatamente assim, solitárias, carentes. Elas têm muitos amigos, quem sabe vivem dentro de um lar, com 5, 6 ou até mais irmãos, até mais familiares, mas o seu coração está cheio de angústia, cheio de melancolia, cheio de tristeza, cheio de depressão. E nós olhamos e vemos como os psicólogos têm ganhado dinheiro nos últimos tempos. Algumas pessoas, elas têm buscado o auxílio de remédios, de medicação nesta área, mas isso não é em vão, é palavra profética se cumprindo. Não é só mais uma doença, não é só mais um problema, é um sinal do que está acontecendo. São diversos motivos, sim, para as pessoas estarem angustiadas. Agora, se prepare. Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, ligando essa palavra de Daniel. Deixa marcado aqui em Daniel. E abre comigo, por favor, em Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Mateus 24, verso 21. Acharam? Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. O que Daniel falou, uma geração de angústia nunca antes vista. O que Jesus declarou, uma geração que sofrerá com tamanha aflição nunca antes vista. E nunca mais essa aflição se repetirá novamente. E por que nunca mais essa aflição se repetirá novamente? Porque o Rei da Glória virá para buscar todo aquele que se achar com o seu nome no livro da vida e do Cordeiro. Então aqueles que sofreram com essas tais aflições, mas os seus nomes estavam registrados no livro da vida e do Cordeiro, estes já não mais chorarão, já não mais sofrerão com angústia, com melancolia, com tristeza, com complexos, com depressão, pois estarão no seio de Abraão, estarão com o Senhor na glória. Veja que é uma coisa ligando com a outra. Volta comigo lá em Daniel capítulo 12, versículo 2 agora. Veja como sim, Daniel está falando desse tempo. Daniel capítulo 12, verso 2. Amém? Amém? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para vergonha e desprezo. Olha o que Daniel está falando. Vá comigo até Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Veja, se o que Daniel viu não é o que João está vendo agora. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Todos serão julgados. Versículo 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja que Daniel viu antes de Jesus ter surgido, antes da cruz. Ele viu o juízo final. E o que mostrava para ele que antecederia o juízo final? Um tempo de angústia. Será que estamos próximos dessa época? Será que o juízo final está próximo? Esse é o primeiro sinal apenas que eu disse. Qual é o primeiro sinal? Tempo de angústia nunca antes visto. O segundo sinal que eu quero falar com você está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Versículo de número 1. Amém? 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Um dos sinais que revelam que estamos vivendo os últimos dias será tempo trabalhoso para a liderança espiritual. E quando nós falamos dessa palavra trabalhoso, se você quiser anotar aí do lado da palavra trabalhoso, você pode escrever a palavra chalepos. Chalepos, pastor, o que é chalepos? É o original. E quando a gente olha na raiz dessa palavra, o trabalhoso que Paulo falou aqui com Timóteo, não era só de dar trabalho. O trabalhoso é no sentido de viver numa sociedade desprovida de virtude, mas abundante em vícios. Olha o que Paulo estava falando para o jovem pregador chamado Timóteo. Nos últimos tempos haverá uma sociedade desprovida de virtudes. Faltará virtude, faltará caráter, faltará personalidade, faltará honra. Antigamente as pessoas elas fechavam um contrato com aperto de mão. É ou não é? Hoje tem que ter papel assinado, reconhecido, firma, carimbado, homologado, um monte de coisa, e mesmo assim ainda tem gente que dá calote. É verdade ou não é? Por quê? Porque faltam virtudes, falta virtude. E o que é que sobra? Segundo essa palavra aqui, vício. Paulo continua exortando o jovem Timóteo dizendo, porque haverá homens amantes de si mesmos. Palavra essa que tem quase 2000 anos, mas quando a gente lê é tão atual. Homens que serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tende aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Ponto. Paulo diz para Timóteo: destes afasta-te. Paulo está falando com um jovem pregador. Ele está alertando que mesmo no meio de pessoas que se dizem ser cristãs, essas pessoas terão aparência de piedade, aparência de homens de Deus, aparência de mulheres de Deus, mas serão amantes dos seus prazeres. Será um tempo trabalhoso, um tempo onde as pessoas irão dar opinião para tudo, mas não irão arregaçar as mangas para fazer nada. Um tempo onde as pessoas, pastor João, vão dar trabalho. E a palavra diz isso: vocês me dão trabalho com os seus pecados, mas não me adoram com o coração verdadeiro. Será que nós estamos vivendo esse tempo? Ou será que nós estamos prestes a viver esse tempo? E o terceiro sinal que eu quero falar com você aqui de uma forma rápida, está em Lucas capítulo 21, Evangelho escrito por Lucas capítulo 21.
versículo de número 34. Lucas 21, verso 34. Acharam? E olhai por vós. Olhai por quem? Por vós, é por você. Você tem que olhar por você. Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais ávidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Pastor, qual é o sinal que a gente quer falar aqui hoje? Distração. Qual é o primeiro sinal que a gente falou? Tempo do quê? Qual é o segundo sinal que a gente falou? Tempo de trabalho para a liderança espiritual. Trabalho, tempo trabalhoso para a igreja. E o terceiro sinal agora, um período de distração, onde o Senhor ele quer falar, mas as pessoas facilmente se distraem. O Senhor ele quer falar o coração de alguém, mas você já parou para perceber, você já reparou isso? Muitas vezes quando você está vendo um filme, assistindo uma série na TV ou algo do tipo, os teus olhos estão vidrados naquilo, você está prestando atenção naquilo, mas quando você para ler a palavra, qualquer coisa tira o foco. Às vezes a pessoa vem para a igreja, o pastor está ministrando, o Espírito Santo está tentando falar com a pessoa, mas ela está com a mente em qualquer outro lugar. Basta uma criança andar na igreja que ela já se distrai e não sabe mais o que está sendo dito. É verdade ou não é? A pessoa se distrai com qualquer coisa, e nós estamos falando aqui de uma pregação, mas o que eu quero falar com vocês são dos propósitos que Deus tem contigo, das promessas que Deus tem contigo, porque nós não podemos nos distrair assim. As pessoas hoje, elas estão mais preocupadas com a aparência do que a essência. Eu vou dizer isso de novo. Alguns estão mais preocupados com a aparência do que a essência. A aparência é tudo aquilo que brilha, a decoração e tudo aquilo, mas a essência ainda é a palavra de Deus. Nada é mais importante do que a preciosa palavra de Deus. Essa tem que ser a essência de todo cristão. Eu posso ter uma aparência disso ou daquilo, mas a minha essência, essas palavras têm que estar gravadas, guardadas na tábua do meu coração. Eu não posso me distrair daquilo que Deus tem para a minha vida. Eu não posso sair do foco. Eu não posso estar caminhando